Olá, juniores, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma lição da nossa EBD. O nosso tema hoje é muito importante, é sobre oração. Já orou hoje? Olha, eu dou aula fazendo pergunta. Por favor, não me deixem ficar aqui fazendo pergunta sem responder. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou parar e você responde aí, hein? Eu vou saber. Tá bom. Então, o nosso tema hoje é sobre oração. Mas o que é oração? Oração é uma conversa, sabia? Orar é conversar. A única diferença é que quando a gente fala conversa, é a gente com qualquer outra pessoa. Quando a gente fala oração, é a gente conversando com Deus. Então, é a conversa mais importante que você vai ter durante o seu dia. Você vai falar durante o seu dia com um monte de gente, mas a conversa mais importante que você vai ter é a conversa que você tem com Deus. É a sua oração diária. Então agora a gente já sabe o que é oração e como que a oração entrou na nossa vida. Ela entrou na nossa vida quando Jesus morreu na cruz e tornou o nosso relacionamento pessoal com Ele. Mas então por que eu tenho que orar? Vocês lembram de uma daquelas características de Deus? Da onisciência e a onipresença de Deus? Deus sabe tudo, Ele vê tudo. Então por que a gente precisa orar? Vou dar uma dica para vocês. A gente precisa orar para a gente desenvolver relacionamento com Deus. Se a gente não conversa... Vamos lá. Pensa aí, quem é o seu melhor amigo? Sabe por que essa pessoa que você pensou aí é o seu melhor amigo? Porque você se relaciona com ele. Porque vocês conversam sempre. Porque você confia nele. E ele responde para você. Ou você só fala e seu melhor amigo não responde nada, fica lá calado. Cri, cri, cri. Relacionamento exige conversa entre as duas pessoas que se relacionam. Então, a nossa oração é uma ferramenta que a gente tem para a gente, se aproximar de Deus. Ele sabe tudo que a gente está pensando, ele sabe tudo que a gente precisa, ele sabe tudo que a gente quer pedir, mas ele quer que a gente converse com ele e ele quer responder a nossa oração. Como é que ele vai responder se a gente não pergunta? Né? Então, a oração, frase para decorar. A oração é uma ferramenta de relacionamento com Deus. Ela te aproxima de Deus. Ela aproxima a gente de Deus, que é a pessoa que nos criou, que é quem ama a gente mais do que tudo no mundo. A gente precisa ser amigo de Deus. Mas a gente quer se relacionar com Deus? Quem é Deus para você? Para a gente orar e se relacionar com Deus, a gente precisa saber quem é Deus. Vocês já são crianças convertidas. Vocês já tiveram aquele momento de fé onde vocês creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Então, quem é Deus para você querer se relacionar com Ele? Quando você pensa em Deus, pausa. Pensa aí. Vamos lá. Fecha seus olhos e pensa. Quando você pensa em Deus, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Deus é aquela pessoa séria, austera, de cabelo branco, de barba, sentado no trono, lá no céu. Deus está aí do seu lado, agorinha, sabia? Em todos os momentos da sua vida. Quer você esteja acordado, dormindo, comendo, andando, correndo, estudando aqui na igreja, em casa, não importa. Deus está todos os segundos da sua vida do seu lado. Então, Ele é a pessoa que conhece a sua vida melhor do que ninguém. Ele conhece os seus pensamentos e os seus sentimentos melhor do que ninguém. Nem seu pai e sua mãe conhecem você tão bem quanto Deus. Então, é a melhor coisa do mundo a gente querer ser próximo de Deus. E a oração é que nos aproxima dele. Oração e louvor. Juntos, oração e louvor nos transformam em adoradores de Deus. Se a gente não ora, está faltando uma importante ferramenta na nossa adoração a Deus. A gente tem que fazer um vídeo com esses cortes assim legais. Próxima pergunta. Você sente vontade de orar todo dia? Não.
Olha, eu vou fazer uma confissão para vocês. Na idade de vocês, eu também não sentia vontade de orar o tempo todo, todos os dias, e às vezes passava 2, 3 dias sem eu me lembrar que eu tinha que orar. Acontece, mas nós temos que buscar essa vontade de orar, a gente tem que lembrar. E quando a gente só fica muito fé em alguma coisa quando a gente treina, né? A gente consegue jogar futebol muito bem sem a gente treinar? A gente consegue desenhar, fazer quadrinhos e letterings sem treinar? Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em relação à oração é decidir orar. Decidir se esforçar para lembrar de orar todos os dias. Então, o que eu fiz na idade de vocês? Eu anotei na minha Bíblia e eu também coloquei um papel. Lá na minha estante de estudos, eu coloquei um papelzinho. Orar todos os dias. E aí, quando eu me sentava lá para estudar, eu via aquele papelzinho. E aí eu me lembrava. E aí eu orava. Terminei de estudar, fechei meu livro, eu via o papelzinho. E aí eu orava. Mas a oração, quando a gente transforma ela numa coisa que a gente faz sempre, todos os dias, várias vezes por dia, precisa ser aquela oração santo e eterno Deus, glorificado. Não. A oração não tem regra. Lembra? Ela é uma conversa. Quanto mais simples ela for, mais fácil vai ser para você desenvolver essa vontade de orar todos os dias. Então, quando eu entendi lá pelos meus 12 anos que eu precisava treinar a minha vontade de orar, eu começava a orar assim. Vou mostrar para vocês, eu falava assim. E geralmente eu estava muito cansada, que eu deixava para orar lá no final do dia. Então eu fazia assim: nossa, Senhor, meu dia acabou, eu já estudei, eu já fiz tudo o que eu preciso fazer. E eu acho que eu não lembrei de orar hoje durante o dia. Me perdoa por isso. Aí eu contava assim: hoje no meu dia aconteceu isso, eu senti isso, senti aquilo. Então me perdoa pelos meus pecados, amém. Pronto. Então eu comecei contando para Deus o meu dia. E é assim que a gente começa. E aí, quanto mais você ora, mais fácil fica, mais você se aproxima de Deus e aí a sua oração vai fluir. Você vai sentir vontade naturalmente de orar. Outra ferramenta para a gente sempre lembrar de orar e sentir vontade de orar é música. Ouvir músicas de igreja, louvores a Deus. Eu também usava essa técnica. Eu sempre tinha na época eu tinha Discman, que era um aparelhinho que vocês nunca vão ver na vida. Desse tamaninho redondo que a gente colocava um CD dentro para ouvir música. Nossa, que coisa velha, mas enfim. Hoje em dia vocês colocam no telefone de vocês. Então, percebeu que passou o dia inteirinho sem orar? Na hora que você for deitar, coloca uma música que inspire em você a vontade de orar. Aí você ouve aquela música e às vezes a própria letra da música, se você cantar junto, do fundo do seu coração, aquela música se transforma numa oração. E chama seu pai agora para assistir esse pedaço da lição que é importante para ele. Vou esperar um pouquinho. Já chamou o papai e mamãe? Então, a dica para vocês, pais dos juniores, e para vocês juniores também, tá indo de um lugar para o outro de carro, coloca um CD de música evangélica para tocar, né? Tá preparando o jantar ali naquele momento que tá todo mundo, cada um fazendo a sua coisa, coloca um CD de música evangélica para tocar em casa. Essas músicas, elas vão entrando na nossa mente, elas inspiram a gente a adorar a Deus, e a oração é parte da adoração. Quando eu comecei a me esforçar cada vez mais para orar, eu fiz uma playlist no meu Discman para ouvir músicas de adoração a Deus. E a gente vai ouvindo, vai decorando a letra e a gente canta junto e aquilo eleva o nosso espírito ao estado de adoração e a gente começa a conversar com Deus. Adorar a Deus e cantar músicas de louvor a Deus também é um tipo de oração. Vou contar para vocês mais uma experiência da minha vida. Eu me converti de verdade no dia 14 de fevereiro de 1997, durante uma oração. Sabiam? Eu estava lá orando no primeiro congresso estadual de adolescentes do Pará, lá onde eu morava. E olha que eu já estava na igreja há muito tempo. Eu praticamente nasci na igreja, meu pai era pastor. Mas naquele dia em que eu já tinha feito um monte de coisa, já tinha até dado aula na EBD, foi quando eu entendi que eu era um pecador. Sabe, a Bíblia fala que nós todos somos pobres, miseráveis pecadores. Naquele dia eu entendi, durante uma oração, que eu precisava muito da misericórdia de Deus.
Então eu estava orando, depois de uma pregação que o pastor tinha pregado sobre quando a gente está meio na igreja, meio no mundo, quando a gente está na igreja, mas a gente só se interessa por coisa do mundo, só ouve música do mundo, só lê livro do mundo. Naquele momento eu percebi que os meus interesses estavam muito divididos. Eu estava sempre na igreja, mas eu fazia muita coisa fora da igreja. Muitos dos meus interesses, a maioria dos meus interesses, eram coisas de fora da igreja. Amigos que não eram crentes, clubes da escola, coisas que eu fazia fora da escola, natação, academia, enfim. Naquele momento eu percebi que eu estava fazendo muito pouco pelo meu relacionamento com Deus. E ali naquela oração eu me emocionei muito e eu falei: Senhor, me ensina a orar, porque eu sei que através da oração eu vou ficar mais próxima de Ti. É esse momento, crianças, que vocês têm que buscar na vida de vocês. E a oração é a melhor ferramenta para isso. Quando a gente conversa com Deus, Ele responde. Lembra? Oração é o relacionamento entre você e Deus. Se você orar sempre, Deus vai começar a responder as suas orações. E aí, eu sei que vocês sabem que Deus está do lado de vocês o tempo todo. Mas vocês sentem Deus ao lado de vocês o tempo todo? Saber que Deus está perto da gente é uma coisa. Sentir que Deus está perto da gente é outra coisa. Muito maravilhosa a gente sentir que Deus está perto da gente o tempo todo. Desde aquele momento, lá em 14 de fevereiro de 97, eu sempre sinto Deus perto de mim. Aquele momento transformou a minha vida e foi durante uma oração. De vez em quando, quando vocês voltarem a me encontrar aqui pela igreja, se Deus quiser, não vai demorar mais tanto, vocês vão ver que eu vivo falando, parece que eu estou falando sozinha, mas eu não estou. Sabe por quê? Quanto mais tempo de relacionamento com Deus a gente tem, a gente começa a sentir vontade de falar com Ele o tempo todo. Lembra que eu falei que a oração não precisa ser aquela oração pomposa? Eu ando pela igreja, lá na minha casa, em todos os lugares que eu vou, eu falando, e eu não estou falando sozinha, eu estou falando com Deus, porque eu sinto Ele perto de mim. E é isso que a gente quer para vocês. É por isso que a gente faz as nossas EBDs, os nossos cultos, é por isso que a gente grava culto infantil, oficinas devocionais, porque nós queremos oferecer para vocês ferramentas e oportunidades para que vocês sintam Deus cada vez mais perto de vocês. Tudo beleza? Entenderam tudo? Qualquer dúvida, crianças, manda perguntinha pra gente. Fala: mãe, eu tô com tal dúvida, eu quero falar com a tia Lô, com a tia Camila, com qualquer uma das tias do ministério. Pede pra mãe de vocês entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz em tirar as dúvidas de vocês. Vamos orar? Já que a nossa lição é sobre oração, vamos encerrar nossa lição fazendo uma oração. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de falar com as crianças. Seja pessoalmente aqui na igreja, através dos nossos vídeos, do culto infantil, das nossas EBDs. A gente fica tão feliz, Pai, de poder falar com elas. Eu te peço agora que essa palavra que chega até elas frutifique no coração delas. Eu te peço, em nome de Jesus, que cada vez mais os juniores aqui da igreja sintam vontade de orar, Pai. Porque eu sei que é orando que eles vão sentir a Tua presença na vida de vocês, que é tão maravilhosa e que nos abençoa e nos conforta. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que bom falar com vocês de novo. Quem sabe um dia eu volto para dar outra aula para vocês. Beijo, tchau!